Olá pessoal, agora que a gente já tem a nossa aplicação pronta, a próxima etapa é a gente colocar ela online, por exemplo, aqui no nosso servidor da Azure. Para que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter que colocar ela no repositório, a gente vai colocar ela aqui dentro do GitHub, para que a gente possa realizar o processo aí de integração contínua, né? Então, toda vez que a gente atualizar a nossa aplicação Flask aqui lá no GitHub, automaticamente vai ser realizado um deploy lá dentro da Azure. Só antes de fazer isso aqui, para o nosso arquivo.env, como ele tem a chave, a gente não quer colocar ele no repositório, ele vai ser uma variável de ambiente lá na aplicação. A gente está colocando aqui o arquivo.gitignore e o gitignore aqui a gente está colocando que a gente não quer mandar o nosso arquivo aqui .env. Então a gente vai lá no Git, criar o repositório e enviar aqui a nossa aplicação para o GitHub. Então aqui criando a nossa aplicação, Flask API aqui. Então a gente tem a nossa aplicação, a gente pode colocar como público ou como privado, uma vez que a gente vai fazer a integração, então a gente pode deixar como privado aqui. E uma vez que a gente já criou o nosso repositório, a gente vai definir aqui a origem dele aqui dentro da nossa aplicação. Então aqui dentro mesmo aqui do VS Code, eu vou inicializar o repositório aqui, já vou fazer aqui o nosso primeiro commit aqui, então ele já faz o add, já faz o commit. Só para a gente poder definir aqui o orange aqui, como eu estou com outro usuário, eu vou definir o orange aqui utilizando via linha de comando aqui. Então, no terminal aqui que a gente tem do VS Code, eu vou dar o git remote add aqui, já vou adicionar, e aí a gente já pode publicar aqui a nossa branch aqui, e aí os nossos dados já vão estar hospedados no GitHub, e aí pronto para a gente poder fazer a integração com a Azure. Então a gente consegue visualizar aqui, os nossos dados já estão dentro do nosso repositório. A gente consegue ver que o arquivo .env aqui, que é o nosso arquivo aqui, onde tem a chave, ele não está aparecendo. Considerando que o nosso repositório está privado, a gente poderia até ter alguma chave aqui, mas quando o repositório é público, a gente nunca deve enviar uma chave de nenhum serviço para um repositório que está público. E aí agora que está pronto aqui, a gente vai lá dentro da Azure, a gente vai utilizar o padrão aqui do Azure for Studios, onde a gente não tem custo para poder criar uma nova aplicação, mas aí também dentro dos serviços gratuitos aí, limitados da Azure também a gente consegue utilizar. Então aqui dentro do ambiente da Azure aqui, a gente vai trabalhar aqui em serviços de aplicativo. Aqui eu já tenho um aplicativo que é o IF API Gemini aqui, que foi um teste anterior que eu tinha realizado aqui. Então a gente vai criar aqui o nosso aplicativo, a gente vai colocar como aplicativo web aqui, e aí o ponto que a gente vai deixar a nossa assinatura do Azure for Studios. Grupo de recursos é só um agrupamento para você falar esses recursos aonde você está utilizando, que aí você pode ter database e alguns outros serviços. No caso aqui eu já criei um grupo de recursos IF aqui, é só você criar um novo, e aqui a gente vai dar o nome aqui. Então vou botar aqui Flask API, só para poder seguir o mesmo padrão que estava lá. No caso aqui ele vai estar aqui .azure.websites. Então no caso aqui ele verificou que ele não está disponível aqui. Então a gente tem que colocar um nome aqui que seja válido. Alterei aqui, né? Ficou Flask API Google AI aqui. Aí você pode colocar qualquer um, contanto que ele seja único aqui. O que a gente vai publicar aqui, se vai ser um aplicativo estático, um container ou um código. No nosso caso aqui, ele vai ser um código. Aí pergunta aqui qual o padrão de linguagem aqui. A gente vai trabalhar com Python aqui, então a gente pode colocar a última versão do Python. O local de alocação de serviços aqui, então a gente vai deixar SUS aqui, porque como a gente está trabalhando aqui com o Azure for Studios aqui, a gente não tem custo, o recomendado é a gente deixar aqui no padrão aqui. Então a gente não vai alterar configurações aqui de servidor também, a gente vai deixar toda a parte padrão. A gente não vai precisar aqui colocar toda a parte de banco de dados, então a gente só vai clicar aqui em revisar e criar. Uma vez aqui que a gente verificar as configurações que foram definidas, é só a gente realizar a configuração posterior aqui da integração com o GitHub. Então basta a gente clicar aqui em criar, vai demorar um pouco para poder inicializar a implantação e na sequência a gente já vai poder selecionar e fazer o login aí com o GitHub para que a gente possa selecionar o nosso repositório e pedir para fazer a implantação a partir dele. Uma vez que ele termina a implantação, é só a gente aqui ir para o recurso e aqui dentro dessa parte do recurso é onde que a gente vai conseguir realizar a implantação e o vínculo com o GitHub. Então aqui dentro do nosso recurso aqui a gente vai conseguir visualizar as configurações. O que interessa para a gente agora aqui é o centro de implantação. Dentro do centro de implantação é onde que a gente vai fazer o vínculo com o GitHub. Então a gente define aqui a origem, aqui, o nosso source aqui, a gente vai colocar o GitHub.
Você vai realizar o login, no meu caso aqui eu já estou logado na minha conta no GitHub, eu poderia trocar a conta aqui, então você tem que fazer o login permitir com que a Azure acesse a sua conta do GitHub aqui. Então eu vou pegar aqui o padrão, que é a organização que vai ser o meu repositório padrão, a minha organização padrão, o repositório aqui, aí a gente vai poder pesquisar aqui, o Flask API, então ele está aparecendo aqui que é o que a gente acabou de criar. A branch aqui a gente vai fazer dentro da branch principal e aí define aqui qual que é o padrão de stack aqui que a gente vai utilizar, qual que é o padrão de autenticação aqui, se vai ser por autenticação básica ou autenticação do usuário. Então a gente vai utilizar aqui a autenticação básica. Se você selecionar a autenticação básica, ela não estiver ativada aqui, ou seja, não deixar salvar, ele vai mostrar uma mensagem aqui para a gente aqui que a autenticação básica não está ativada. A gente tem que clicar aqui e ir lá nas configurações e ativar. E aí a gente volta aqui e refaz as configurações. E aí só tem que verificar esse ponto. Então vamos selecionar a autenticação básica e a gente pode visualizar o arquivo aí de implantação que ele vai gerar. Então ele vai pegar um arquivo aqui de configuração do Azure, vai colocar lá dentro do GitHub Actions, que toda vez que a gente submeter qualquer coisa lá no GitHub, ele vai usar esse action para poder fazer um deploy aqui dentro do Azure. Uma vez que a gente já refez todas as configurações aqui, é só a gente pegar e dar um save aqui. E aí a gente vai conseguir ver se a implantação foi bem sucedida. Enquanto é realizado o processo de implantação, a gente vai vir aqui na parte de configurações em variáveis de ambiente para a gente criar a nossa variável de ambiente, que é a nossa API Key, que a gente utiliza para poder tanto conversar com os serviços do Google AI, e também a gente está utilizando ele como uma base de autenticação. Então a gente vai criar aqui, vai ser o nome da nossa chave, que é a API Key, e o valor é o valor da nossa chave que a gente pegou lá dentro do Google AI Studio. Só a gente aplicar aqui para a gente poder criar essa nossa chave aqui e ela vai ser salva aqui. O nosso aplicativo ele vai ser reiniciado ali depois da implantação. Então, quando a gente realizou o processo de implantação, foi possível verificar que a gente teve uma falha aqui. E aí, o que aconteceu aqui é que a gente está utilizando um conjunto de bibliotecas, um conjunto de dependências, como o Google AI, o NumPy, e a gente não informou aqui para o nosso ambiente aqui que a gente vai ter esses requerimentos. Então a gente tem que criar o nosso arquivo requirements lá, que ele vai definir quais vão ser os requerimentos no processo de implantação. Por isso que a nossa implantação ela falhou aqui. Então vamos lá criar o arquivo para poder resolver esse problema. Então a gente vai criar aqui o nosso arquivo aqui, que vai ser o nosso requirements.txt. E dentro do arquivo aqui a gente vai colocar quais são os requerimentos aqui, que a gente precisa da versão do Flask, pelo menos a 3, NumPy, o Unicorn, e aqui são todos os requerimentos que a gente vai precisar para que ele consiga funcionar. Além do requirements aqui, a gente vai colocar o nosso arquivo Procfile, que ele vai ser responsável por informar para a Azure ali qual arquivo aqui que ele vai executar aqui na nossa aplicação Flask. Então a gente está criando aqui o nosso arquivo, aqui, o nosso Procfile, e dentro aqui do nosso Procfile a gente vai informar aqui que o serviço web que ele vai executar aqui vai rodar o Python e vai rodar o nosso arquivo app.py. Uma vez que a gente já fez isso aqui, só a gente atualizar aqui dentro do Git. Uma vez que a gente fizer essa submissão aqui pelo Git, automaticamente lá o GitHub Action já vai verificar que teve uma alteração e vai realizar um novo deploy da nossa aplicação. Então a gente vai fazer o nosso commit aqui, que a gente realizou uma atualização, e a gente vai fazer a nossa sincronização aqui, que é enviá-la para o nosso GitHub. Uma vez que a gente colocou o nosso requirements aqui, só uma correção, o requirements aqui eu tinha colocado com E, o QE, é QI aqui, senão no processo de implantação ele vai dar erro. E aí a gente visualizando aqui o nosso processo de implantação aqui, ele foi bem sucedido. E a gente consegue visualizar também o log do processo de implantação lá dentro do GitHub aqui. Se a gente vier em Actions aqui, a gente consegue ver o processo de deploy, de implantação, e consegue verificar se deu tudo certo. Uma vez que o processo de implantação ele foi realizado de forma correta, a gente pode realizar um teste utilizando o Postman para verificar se a nossa API está ativa. Uma vez que a nossa implantação foi bem sucedida, né, a gente pode voltar aqui em visão geral e aqui no domínio padrão a gente pode clicar. A gente tinha feito aquela rota barra lá e aquela rota barra pergunta quem é você, né? Então se a gente acessar aqui o nosso domínio padrão aqui, ele vai carregar aqui a resposta lá a partir daquela pergunta. Então cada vez que a gente acessar aqui, ele vai bater lá no serviço e
e vai trazer a informação como retorno. A primeira vez que a gente clicar aqui vai demorar bastante, porque até o serviço subir ali, ele vai demorar ali em torno de 1, 2 minutos, mas depois a resposta é rápida. Então, uma vez que está retornando aqui já na rota barra, a gente vai lá no Postman e fazer um teste também. Então, a gente vai pegar aqui a nossa URL que está aqui, o domínio padrão, e a gente vai alterar lá aquela URL que a gente tinha lá do nosso localhost, vai alterar por essa aqui e verificar se realizando a solicitação aqui no nosso serviço que está hospedado na Azure, a gente vai ter o retorno. Então, vindo aqui dentro do Postman, aonde a gente já tinha realizado aquela requisição aqui para o nosso serviço, que estava rodando em localhost aqui, a gente vai alterar aqui, vai deixar só o /API, né, para a URL que a gente tem lá da Azure. Então, a gente vai pegar aqui a URL completa, incluindo o HTTPS, então toda a URL aqui, e a gente vai colocar aqui dentro do Postman aqui para realizar a requisição. Uma vez que a gente colocar a requisição, não esquecer do /API aqui, e a gente vai enviar aqui. Ele vai processar a requisição aqui. Se tudo der certo, ele vai retornar com a mensagem aqui. Então, a gente tem a nossa mensagem de retorno aqui. E mais uma vez, a gente pode alterar as mensagens que a gente vai enviar. Se a gente colocar qualquer parte errada aqui, por exemplo, se eu realizar uma requisição com a URL errada, aqui no caso eu só mudei de HTTPS para HTTP. Então, no caso aqui ele já bateu e já retornou o erro. Então, a URL aqui tem que ser a URL e essa URL aqui do nosso serviço da Azure que a gente vai utilizar lá na nossa aplicação React para conseguir realizar a integração aqui com o nosso serviço. Então, a gente já aprendeu lá desde criar o nosso código em Python lá para poder realizar a geração dos embeds. A gente exportou esse modelo, criou a nossa aplicação Flask e realizou a hospedagem dele aqui na Azure. E agora o último passo é criar a nossa estrutura, o nosso front-end aí para a nossa aplicação.